Acho que está todo mundo fechadinho. Então vamos lá, meus amados irmãos. Paramos no último estudo nosso, paramos no momento que Jesus anuncia, né, que ele seria traído. E aí Pedro, então, tem aquele momento com Jesus que quem assistiu o culto ontem foi mais bem informado desse texto, né, daquele momento com Jesus com Pedro. E então, quando isso termina, eles saem do cenáculo e vão em direção ao Monte das Oliveiras, num lugar especificamente conhecido como o Getsemane, ou prensa do azeite. E ali então Jesus faz aquela oração com os seus discípulos e os desperta e chama a atenção deles para que eles orassem em vez de dormir. Por 3 vezes isso acontece. E até que Jesus fala, bom, chega e vamos embora. E aí então chega quem? O Judas, o traidor, com todos aqueles soldados e as pessoas com quem ele havia feito aquele pacto para levá-los até Jesus, né? E mostrá-lo para que ele olhe. E ali acontece aquele fato de Malco, que Pedro tira a espada, arranca a orelha dele, e Jesus então faz ali a restauração da orelha dele, né? Esse fato, queridos, dessa atitude de Pedro, ela parece pitoresca, né? Mas ela tem algo interessante nisso, né? Que muitas vezes nós queremos defender, né, a nossa fé, a palavra, ou até defender Jesus, muitas vezes, mas o que nós temos que aprender é que nós não precisamos defender a nossa fé, mas sim mostrar a nossa fé, né? Então, aquela atitude de Pedro era querendo defender Jesus, né? Imagina, Pedro querendo defender Jesus. Jesus tinha acabado de falar para ele que ele defendeu a Pedro, né? E ele ali disse que o diabo queria cirandá-lo como trigo. E Jesus disse que ele orei por você, né, para que isso não acontecesse, e agora Pedro quer defender a Jesus. E muitas vezes nós queremos defender, né, a nossa crença, entrando naquilo que a Bíblia diz que são vãs contendas. Então, a gente nunca deve entrar numa discussão a respeito da nossa fé. Nós devemos saber expor e argumentar e fundamentar a nossa fé. E aí, então, ouvir e respeitar os outros, aqueles que não têm a mesma crença que nós, né? Mas não precisamos defender ao Senhor Jesus, porque é Ele que nos defende. Então, ali chega Judas, dá aquele beijo em Jesus, que era o sinal para identificar a Jesus, né? Parece que tinha alguns que ainda não conheciam Jesus pessoalmente, porque ele diz, olha, aquele que eu beijar. Então, a gente entende que tinha alguns que não sabiam que era Jesus. Parece uma coisa incrível, né? Parece um fato assim, inusitado, com tudo que nós vimos, multidões que seguiam Jesus, pessoas que são testemunhas na Bíblia. Eu ouvi falar da fama de Jesus. Então, talvez tinha alguns que ouviram falar da fama de Jesus, mas nunca tinham visto Jesus pessoalmente ali fazendo os milagres. Então, eles o prendem e o levam para a casa do sumo sacerdote, que era Caifás. E ali ele passa aquela noite e logo de manhã, então, eles pegam Jesus ali na casa de Caifás e levam ele
até Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Então, ele era o representante de Roma ali. Então, naquele momento, Pilatos está vivendo uma pressão muito grande. E muitos reclamavam dele porque ele precisaria tomar uma atitude, aquilo que o povo queria. O povo queria crucificar Jesus. E ele, então, querendo julgar Jesus, mas ele tinha medo, né, do que poderia acontecer, porque tinham muitos que não queriam que Jesus morresse e fosse condenado. Então, ele ouviu que Herodes, que era o governador da Galileia, que era o seu superior, ele estava ali naquele momento, porque era a celebração da Páscoa, e Herodes tinha um lado judeu, ele está ali, então Pilatos, querendo se livrar daquele problema, ele pega e envia Jesus lá para Herodes, que estava ali, né, em Jerusalém naquele dia. E quando chega lá Herodes começa a questionar Jesus, dizendo que queria muito conhecê-lo e queria ver ele fazer alguns milagres, né? Como assim, dizendo, faz um show aí para mim. E Jesus se manteve quieto, não entrou na de Herodes, permaneceu, e Herodes começa até a debochar de Jesus. E ali, então, ele diz assim, olha, eu não estou vendo nada de crime nele, devolve lá para Pilatos, e Pilatos que se vire com isso, é ele que resolva essa situação. E aí Jesus é levado de volta lá para Pilatos. E aí então começa ali aquele julgamento de Jesus. E ali foram feita uma cilada, né? Muitos começaram a testemunhar falsamente contra Jesus, dizendo que ele estava incitando o povo contra Roma e tudo isso. Então, eles começam a armar para que pegassem a Jesus e realmente pudessem condená-lo, né? E eles perguntam, né? Tu és o Cristo? Repete, fala aí para a gente. Ele diz, vocês estão dizendo, né? Ele diz, aqui ele fala aqui, né? Se tu és o Cristo, diz, e ele disse, olha, se vocês disserem, se eu disser, vocês não vão crer, então não adianta eu ficar falando, né? Então, Pilatos, querendo se safar da pressão, né, que ele estava sofrendo ali por parte dos judeus convertidos, daqueles que estavam seguindo a Jesus, ele diz, olha, vamos açoitá-lo e a gente solta. Mas o povo não se deu por contente, não. Eles começaram, então, a aclamar e dizer, não, crucifica, nós queremos que ele morra, né? E então ele fica meio que... Mas ele fala assim, olha, mas eu não acho culpa nenhuma nele, eu não estou vendo motivo para condená-lo, né? Mas eles insistiam cada vez mais, não, nós queremos que ele sofra, né? Então, Pilatos, então, vendo que não tinha como se safar daquilo, porque a pressão era muito grande, e naquele dia era costume, era tradição soltar um prisioneiro, um condenado, né? Então, eles dizem, olha, solta Barrabás e crucifica Jesus. E ali, então, Pilatos cede, né? E diz, então, né? Olha, mas toda a multidão clamou a uma voz dizendo, fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. O cara era um criminoso, era um homicida. Então, eles preferiram soltar o homicida e prender um inocente. Então, eles diziam, crucifica-o, crucifica. E, mais uma vez, Pilatos, então, diz, olha, eu não acho culpa alguma de morte para ele, né? Mas eles insistiam, então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam.
Meus amados, nós estamos vivendo uns tempos hoje, esses dias, essa semana, eu posso dizer, que nós estamos vivendo tempos muito parecidos, né? Não com o mesmo fato, não com Jesus, mas nós estamos vendo aí, né, juízes tomando decisões completamente deliberadas, não se importando com lei, com constituição, se eles podem, se eles não podem. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido, onde nós estamos vendo que eles, com medo, né, de serem julgados, aí, eles tomam decisões que agradam aos políticos e não ao povo. Aqui, Pilatos estava nessa decisão, só que ele estava sendo pressionado e sem o apoio de Roma. Então, ele teve que tomar essa decisão. Ele teve que se voltar e ceder, né, para que aquela decisão fosse tomada em favor do povo que clamava pela crucificação de Jesus. Então, ali diz que então preparam Jesus, né? De que forma? Tiram as suas vestes, colocam uma coroa de espinho, e ali então começa, né, aquilo que a gente conhece, né, via crucis, né, o caminho, como é que chama? Bom, o nome agora me fugiu. Via Dolorosa. Via Dolorosa. Obrigado. E então ali ele começa. Então hoje, queridos, lá existem alguns fatos interessantes que convém comentar. Tudo isso lá em Israel é facilmente identificado, esses locais. Alguns deles estão subterrâneos, são lugares que foram cobertos. Tanto que até hoje, muitos lugares onde se escava, acabam se descobrindo coisas surpreendentes, né? Então, por exemplo, né, nós conhecemos Maria Madalena, da cidade de Magdala. Essa cidade, ela foi descoberta por acaso. Um grande empreendimento ia ser construído ali naquela região, e tudo que se vai construir em Israel, primeiro vai uma equipe, faz uma prospecção daquele terreno, para ver se não existe nada lá, e aí, se não existir, eles liberam para a construção. E quando foram escavar ali naquela região, onde ia ser construído um grande empreendimento, eles acabam descobrindo alguns vestígios da cidade de Magdala, que é, como nós conhecemos, Maria de Madalena. O nome dela não era Madalena, é que ela é Maria de Magdala, ou de Madalena. Então, ali eles encontraram muitos vestígios. Essa Via Dolorosa, ela é conhecida, ela é perfeitamente identificável, né? Então, você vai passando por ali, existem placas ali, Via Dolorosa, placa, como se as placas de rua aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar, você vê as placas de rua, todo aquele percurso, existem placas ali escrito Via Dolorosa. E ali, quando chega em determinado ponto, a Via Dolorosa se divide em dois caminhos. Um caminho leva até o lugar chamado Santo Sepulcro, e a outra via leva até o Jardim do Túmulo. Então, os católicos, cristãos e muitas crenças creem que realmente o Santo Sepulcro foi o lugar aonde Jesus foi sepultado.
O outro lugar, o Jardim do Túmulo, muitos creem que foi naquele lugar, inclusive tem fotos aí na internet, se você pesquisar lá, mas ninguém tem 100% de afirmação para dizer, olha, foi aqui que Jesus foi sepultado. Mas, vamos lá. Então, da casa de Caifás até ali da fortaleza de Antônia, que foi para onde levaram, era um lugar monumental. E ali, então, Jesus sai dali e coloca uma coroa de espinho, tira as suas vestes, coloca a túnica nele, e ali, então, ele coloca uma cruz sobre Jesus, e ali ele começa, então, essa caminhada até o Gólgota, que ficava fora dos muros de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era cercada, ainda é cercada por muro, mas os muros que existem hoje não são os muros mesmo dessa época de Jesus. Algumas partes ainda você pode ver e identificar aquele tempo, algumas partes que ainda são daquela época, mas a grande maioria foi feita depois. Então, quando ele começa essa caminhada, dizem os historiadores que naquela época, aqueles que seriam crucificados, eles não levavam a cruz, eles levavam somente a parte horizontal da cruz. E a parte vertical, ela já ficava preparada no local. Então, são duas vertentes de historiadores, que uns dizem que Jesus levava só a parte horizontal, e outros dizem que não, no caso dele, ele levou a cruz. Se ele levou a cruz, essa cruz pesava em torno de 130, 140 quilos. Então, vocês imaginam, Jesus teve que arrastar toda essa cruz durante toda essa caminhada, que, se eu não me engano, é perto de, acho que são 2 quilômetros, agora eu não tenho certeza. E ela foi tão pesada que cita que no meio do caminho ele caiu, e aí chamam aqui, como diz a palavra, um certo Cirineu, né? Que é chamado para ajudar Jesus a levar aquela cruz. Então, hoje lá em Israel existem as estações, e as estações são chamadas os pontos de referência pelo qual Jesus passou durante essa caminhada aqui até o Gólgota, que também não se tem especificamente o lugar exato aonde foi Jesus crucificado, ali com os 2 ladrões. Então, existe ali um monte, né, Gólgota, que significa caveira, existe um monte que você olha a foto, hoje ela já está bem erosada, né, pelo tempo, mas ainda tem a forma de uma caveira. Então, eles dizem que foi ali, naquele lugar, só que existe também, segundo historiadores, que foi num lugar, em outro local, onde era passagem de muitas pessoas, e eles faziam isso propositadamente. Eles crucificavam ali aqueles que eram condenados e colocavam eles onde era lugar de passagem de muitas pessoas, para que todos observassem, para aquilo intimidar as pessoas, para que não cometessem crimes. Então, são tudo... Veja bem, tem coisas que nós não conseguimos identificar com 100% de certeza, mas tem coisas que nós temos. Então, lá em Israel, vocês vão ouvir falar o seguinte: para alguém lá, para eles lá chegarem e dizerem assim, olha, foi aqui que isso aconteceu,
isso precisa passar por uma série de estudos, de pesquisas, de investigações, até eles dizerem, olha, aqui foi que aconteceu isso. Então, como eu falei, Jesus foi e disse, olha, vão lá e preparam a Páscoa. E diz que chegaram lá na casa de um homem, subiram e prepararam e celebraram a Páscoa num cenáculo. O cenáculo que você vai lá hoje não é o cenáculo que Jesus foi. E isso é dito claramente. Eles não dizem, olha, foi aqui. Eles dizem, supostamente foi nesse lugar. Mas o prédio que está construído ali, o local que está construído ali, que é ali, eles dizem, pode não ter sido. Então, ali onde Jesus vai ali no Monte das Oliveiras orar, existe uma igreja católica, ali, colocada ali. Dentro da igreja, existe uma grande pedra, no meio ali, como se fosse o altar, cercada. E dizem que foi ali que Jesus debruçou para orar sobre aquela pedra. Então, vejam, queridos, que é muito subjetivo. Então, lógico que quem está lá, por uma questão de turismo, por uma questão de propaganda, por uma questão até de uma certa crença, e até de uma idolatria, muitos creem e acreditam que foi ali mesmo. Né? Mas a gente sabe que foi ali, no Monte das Oliveiras. Você vai lá, tem ali uma série de oliveiras ali naquele local. Tem oliveiras ali de 1000 anos. Mas não são oliveiras da época de Jesus. Mas ali é o Monte das Oliveiras e tem oliveira. Então, isso tudo forma um cenário em que a gente se coloca ali e você sente uma atmosfera, vamos dizer assim, de se reportar àquela época e viver aquele momento. Então, por isso que muitos falam da síndrome de Israel, que muita gente vai para lá e volta assim alucinado, porque se envolve tanto com aquele clima, com aquelas colocações, e se coloca de uma forma tão radical de que não, eu acredito que foi aqui. Então, isso pode criar nas pessoas uma certa ideia de que aquilo tudo é real, e não é assim. Algumas coisas são verdadeiramente, quando eles dizem, olha, aqui foi esse lugar. Então é porque realmente foi. Quando você fala com alguém que não é um guia turista, que não é uma pessoa que está interessada no turismo, não. Quando você fala com um rabino, quando você fala com alguém que é morador de lá, quando você fala, ele vai te dizer realmente, né, o que é verdade, o que é fato consumado e o que é suposição. Então, é isso aí. Então, voltando aqui ao nosso... Então, depois aí de uma ilustração, né, de um pouquinho de Israel para vocês, né, voltando aqui, então, Jesus percorre aquele caminho carregando aquela cruz, e ali ele, por algumas vezes, a Bíblia diz que ele caiu uma vez, chamaram o Sirineu para que o ajudasse. E ali, quando chegam no Gólgota, haviam mais 2 malfeitores, né, que seriam crucificados com Jesus. 2 malfeitores, e ali sempre que eu leio essa passagem, sempre que eu vejo essa história de 2 malfeitores colocados um à direita, um à esquerda, eu acho que todos, né, que conhecem a história se lembram ali dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, que foram pedir para Jesus que eles, quando chegassem no reino, uns queriam se sentar à direita e outro à esquerda
de Jesus. Todos lembram disso? Faz um joinha aí para mim. Lembra desse fato? Quem não se lembra, vai lá na Bíblia e lê. Então, eles quiseram o quê? Um lugar de destaque. E eu sempre fico pensando, eu acho que Jesus podia ter dito assim, tá legal, faz assim, me encontra lá no Gólgota, tá? Aí eu ponho você à direita e o outro à esquerda. Só que vocês vão ficar lá na cruz comigo. Eu não sei se eles iriam. Talvez eles tivessem desistido do pedido deles, né? Porque é muito gostoso, né? Eu quero sentar lá no céu, à direita do trono, eu outro à esquerda. Era capaz de eles brigarem para ver quem vai ficar do lado direito e do lado esquerdo. De tanta era a ganância deles, né? E querer capaz de brigar lá. Não, eu que vou ficar do lado direito. Não, do lado direito é meu. É uma ilustração que isso passa na minha cabeça quando eu vejo isso, né? De dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. E nessa hora, né, aqui diz assim, vou ler, quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, queridos, o que nós podemos entender quando Jesus, naquela situação, sendo crucificado, estando ali no meio de dois malfeitores, e ele ainda ora ao Pai e diz, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente pergunta assim, mas como não sabem o que fazem? Eles não sabiam que estavam ali levando Jesus, crucificando, matando Jesus? Mas veja, eles na verdade estavam fazendo aquilo, mas não sabiam que tudo aquilo era plano de Deus. Deus já tinha preparado aquele momento, daquela maneira, para que Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou. Então, ali naquele momento, o Senhor diz para Pai perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo, porque eles estavam fazendo, achando que estavam fazendo para a sua própria justiça, mas na verdade eles estavam fazendo aquilo que era a justiça de Deus para nós hoje, que podemos ter os nossos pecados perdoados por causa daquele momento em que Jesus foi crucificado. Então, naquele momento, Jesus ainda sofreu humilhações, porque muitos passavam e diziam, salvou tantos, salve-se a ti mesmo. Você não disse que é o rei, que você pode tudo, que todo o poder foi dado a você nos céus e na terra, que quem vê você vê o Pai, que você é mandado de Deus, né? Eu estou aqui ilustrando porque quantas coisas eles poderiam falar de Jesus naquela hora, porque eles podem dizer, você falou tudo isso e olha aí, misturado com os bandidos, com malfeitores, com criminosos. E agora, como é que você vai responder isso? Mas Jesus não respondeu, Jesus não falou. E ali então, eles colocam declaradamente para todo mundo, nas 3 línguas que eram faladas, colocam ali uma placa naquela cruz, Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. Talvez colocaram como zombaria, lógico, mas eles também não sabiam que estavam escrevendo a maior verdade de toda a sua vida, que era realmente escrever que Jesus era e é o Rei dos Judeus, e não só dos judeus, mas de todos nós hoje, graças a Deus. Então, queridos, ali, naquele momento, acontece aquele fato dos 2 ladrões, um deles blasfemar contra Jesus, dizendo, olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, esse salva-te a ti mesmo era para amenizar a situação, mas o que ele queria mesmo, ele falou, me livra dessa aqui. Né? E o outro, então, se antecipa a Jesus e diz, cara, você aí, na tua situação, você é um criminoso,
você vai querer dizer dele que não fez nada, não tem pecado? Nós é que temos que ser crucificados aqui, e não ele. E naquela hora, então, ele vira para Jesus e diz, Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, no teu reino. O que ele estava naquele momento fazendo? Reconhecendo Jesus como seu Senhor. Na nossa linguagem, no nosso evangeliquez, ele estava confessando a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Estava se convertendo naquela hora. Então, meus amados, isso mostra que o arrependimento pode vir no último momento, mas se ele vier, o Senhor o salvará. Não há. É lógico que isso tem que ser, não pode ser uma coisa premeditada, né? Eu vou deixar para aceitar na última hora, né? Porque pode ser que não dê tempo na última hora. E talvez quando for, não será arrependimento. Pode ser até remorso, como Judas, né? Que sentiu remorso, mas não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele poderia ter ido até Jesus e dito, Jesus, eu estou arrependido, agora já te entreguei, já fiz o pacto, mas eu estou arrependido. Lógico que Jesus teria perdoado, né? Eu não tenho dúvida. E muitos hoje ainda contestam, será que Judas foi salvo? Será que Judas foi para o inferno? Será que Judas se perdeu? A Bíblia não fala, não mostra, não revela, ela dá evidências, mas eu particularmente creio que ele não se salvou pelo fato de não ter se arrependido. O fato dele ter caminhado com Jesus não identifica ele como um pecador arrependido. E isso, queridos, acontece hoje. Nas igrejas estão cheios de pecadores, que vão na igreja, vão lá, assistem o culto e ainda não se converteram. Então, eu particularmente, né, já ouvi muitas pregações de pregadores dizendo que Judas se salvou. Eu, particularmente, não creio nisso. Porque se ele tivesse dito, ele se arrependeu e se enforcou, ainda assim eu poderia dizer que ele se salvou. Mas o fato de a Bíblia dizer que ele ele sentiu remorso e ainda se suicidou, isso me leva a crer que ele não foi salvo. Então, como é que a gente faz para saber? Quando chegar lá, você pergunta para ele. Se ele estiver lá na mesa com você, na hora do almoço, você vai saber se ele foi ou não. Você procura, se não achar, porque ele não foi. Mas isso não cabe a gente agora julgar. E aí o Senhor diz, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali, então, Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que Jesus não respondeu, hoje você estarás comigo no meu reino. Então, meus amados, isso nos remete a uma interpretação de que o paraíso a que ele se referia, talvez fosse chegar lá no céu com Jesus e achar. Mas Jesus não responde isso. Jesus disse para ele, ou melhor, ele pede para entrar no reino de Deus, que ele crê que seria o lugar onde ele estaria com Jesus, onde nós vamos morar, né? Ali onde Jesus disse, vou preparar-vos um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas Jesus não responde, olha, hoje ainda estarás comigo no meu reino. Jesus diz, estarás comigo no paraíso, que nos remete a crer que existe um lugar aonde nós estaremos dormindo, como diz na palavra, e lá
vamos estar aguardando até o dia da vinda de Jesus, aonde os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos. Isso existe, querido, se vocês forem pesquisar, há muitas interpretações para isso. Eu estou dando a minha, que é a maneira como eu estudei, como eu interpretei, como eu entendi, mas respeito a opinião dos outros que entendem de uma maneira diferente. Então, ali acontece, então, a crucificação de Jesus, que será o tema da segunda-feira. Amém? Então, quem quiser falar, perguntar, comentar, acrescentar, abra o seu microfone e fique à vontade para falar com a gente. Pastor, Diga. eu disse no começo dessa administração, que o povo queria a crucificação de Jesus, né? Sim. Na época, normalmente crucificado os dois ladrões, uma outra condenação. E, Constantino, dá uma mexidinha no teu celular, porque não saiu nada, a voz saiu toda atrapalhada aqui. Pergunta de novo, por favor. Está sem som aqui. Alô? Alô? Alô, alô? Agora estamos ouvindo, pode falar. Vamos ver se vai. O senhor disse no começo da administração aí, que o povo queria a crucificação de Jesus, né? Sim. E a libertação do Barrabás. Então, eu lhe pergunto, naquela época, o cidadão, quando ele era condenado, ele, na verdade, ele sempre era crucificado ou tinha um outro tipo de condenação? Como no caso dos dois ladrões lá que estavam ao lado de Jesus. Não, veja bem. Existiam como existe hoje, né? Condenações e condenações, né? Dependendo do tipo de crime que se cometia, talvez eles fossem crucificados, né? Ou então permaneciam presos, né? Então, havia, como existe hoje, as leis para cada tipo de crime. Tá certo? Sim. Talvez Barrabás estivesse preso para ser crucificado, né? Por isso que ele pôde ser substituído por Jesus. Porque um criminoso que havia matado, justamente ele estava preso aguardando a sua crucificação. Mas ele foi substituído por Jesus. Assim como nós, querido. Nós somos os Barrabás. Porque nós éramos classificados e condenados. Mas Jesus foi substituído. Jesus tomou o nosso. Às vezes a gente tem ele que tomou o lugar de Jesus, devia ter morrido. Nós somos esse Barrabás. Porque quem deveria ser? Éramos nós. Mas Jesus foi lá e tomou o nosso por Jesus. Amém? Amém. Mais alguém? Tem algum comentário aí, querido? Ter interpretações, fazer perguntas. Eu respondo. Se não souber, eu chamo os universitários aí. Pastor, lá em relação a Judas, eu também tenho dúvidas se foi ou não foi, sabia? Porque ele tinha um propósito, né? No final do dia, ele tinha um propósito, porque Cristo tinha que passar pela cruz, né? Então, eu não sei se no final do dia, por ele ter cumprido um propósito que era o dele, de levar Cristo à cruz,
ele não teria uma salvação em função disso, porque o peso para ele era muito grande, né? É o que eu falei. Eu tenho a interpretação pela palavra remorso que está na Bíblia, né? Porque se fosse para ele ser salvo, eu acredito que ele poderia, como eu falei, poderia ter até se suicidado, mas depois de ter se arrependido. E a Bíblia não diz que ele se arrependeu. E a Bíblia própria, né, a palavra diz que para que a gente seja salvo é preciso arrependimento. João Batista falava, né? Eu prego o arrependimento. Então, isso é o ponto onde eu me pego para dizer que ele não foi salvo. Mas não tem, como eu falei, não é 100% de afirmação na Bíblia, né? É uma convicção minha e eu respeito quem pensa diferente, né? Como eu falei, já vi pregações dizendo que Judas foi salvo. Amém. Vai em frente. Vamos saber quando chegar lá. Mais alguém, meus amados? Pastora, eu vou voltar de novo naquela tecla, Pai do Senhor. Fala aí, diga lá. Onde é que surgiu a ideia do batismo associado à ceia? Por que nós fizemos isso até hoje? Ou seja, algumas igrejas, né? Não existe essa associação. Mas quem não é batizado não pode tomar ceia? Como assim não existe, pastor? Hã? Quem falou para você? Várias igrejas que eu frequentei. Não. Eu só falo pela minha. Pela nossa eu respondo, pela dos outros eu não respondo, não. Eu vou dar um exemplo da Assembleia de Deus. Tanto no Brasil como em Angola, como em Portugal, sem batismo não podia tomar ceia. Não, existem muitas denominações que não permitem que quem não foi batizado não tome a ceia. Agora, veja bem, o batismo ele está condicionado ao arrependimento, ou à crença. Diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, eu acredito que a ceia é para aqueles que creem. Você veja, Jesus estava sentado com 12, um foi o que traiu, o outro, Satanás pediu para se andar e o negou 3 vezes depois da ceia. O outro foi aquele que Jesus, quando ressuscitou, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado enquanto não colocasse as mãos nas feridas de Jesus. Então veja que tipo de pessoas estavam na mesa com Jesus. E ele não condenou ninguém e disse, olha, vocês não podem porque vocês não estão. Mas ele sabia que eles estavam ali. Nem Judas foi proibido ou impedido de celebrar aquela ceia. Nem Judas. Por quê? Eles estavam ali, né? Jesus sabia, mas os outros não. E Jesus permitiu. Então, a condição para tomar ceia, para mim, é crer. Se você crer, foi salvo. O batismo não quer dizer que você não foi salvo. Se eu morrer quando eu crer e não for batizado, então eu vou para o inferno? Não. Você creu, se arrependeu e creu, confessou, você está salvo. Ou pelo menos entrou no processo de salvação. Mas a ceia em si não tem alguma ligação. Tanto que quando Deus chama Moisés e institui a Páscoa e diz para celebrar a ceia, eu falei isso na outra aula. Alguns egípcios saíram junto com os hebreus e vieram junto com eles para o deserto. Por quê? Porque criam no Deus único dos hebreus. E quando celebraram a Páscoa, esses egípcios estavam no meio deles. Então, o Senhor fala assim, se tiver algum estrangeiro na sua casa, ele deve participar da ceia. Isso está lá. Então,
as igrejas que não permitem que quem não é batizado participem da ceia, eu não sei qual é o argumento que eles usam para isso, né? Eu não sei, mas eu diria, eu acho que um ímpio ou gentil, como nós que éramos antes não deva participar, porque a Bíblia diz que temos que fazer com entendimento, temos que nos examinar a nós mesmos antes de tomar aquela ceia, para que a gente não seja condenado, né? Então, você não vai chamar um vizinho, vem cá, hoje vai ter ceia aqui na minha casa, vem participar comigo. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo e vai fazer para a sua própria condenação. Mas se a pessoa tem entendimento, sabe o que está fazendo, já estava na igreja, já aceitou Jesus, não tem por que não participar. Ok, Marília? Aliás, sim. Aliás, pastor. Sim. Pastor, nenhum dos discípulos do Senhor foram batizados pelo Senhor Jesus e participaram da ceia. Exato. Dos 12 ali, acho que não tinham sido batizados ainda, né? Estava pensando nisso agora. Como é que é, Maria? Eu estava pensando nisso também, que eles não tinham sido batizados. Entanto, eles tomaram a ceia. Exatamente. Então, eu confesso também que eu... Como é que é? Eu confesso também, eu estou no mesmo barco que a Marília. Eu cresci com isso, que só pode tomar a ceia, e eu venho de sistema tipo, bem parecido com a Assembleia desde 2006, que é mensal, né? E eles batem nessa tecla, né? Só aquele que é batizado. Tem muita gente, por exemplo, jovens, que eles querem tomar ceia, mas tem que esperar a época de batismo para poder tomar ceia. Eu, particularmente, cresci com essa mentalidade, né? Eu tenho que abrir um pouco para entender melhor isso, para abrir um pouco a mente, talvez. Você veja que a palavra não tem nenhum momento e nenhum lugar que ela condiciona a participar da ceia com o batismo. Não existe uma menção sobre esse fato na Bíblia, né? Eu estou em Coríntios 11. Eu estou em Coríntios 11 aqui, só para dar uma curiada rápido, e não fala. Eu estou procurando, não fala. Não vai, você não vai achar. Pode ler tanto na Páscoa lá no deserto, como a ceia que Jesus celebrou, você vai ver que não tem nenhuma referência sobre o batismo. Tá, mas seria um costume, então? Uma doutrina da igreja, não da Bíblia. Nossa, mas eles trazem isso há anos e anos, e eu nunca tinha parado, confesso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, viu? Estou escutando isso hoje, dessa maneira, eu acho. É isso aí. Então, quando você agora, dia 14, for tomar, então você vai dizer, minha filha não pode tomar a Páscoa porque ela não foi batizada? Criança a gente, né? Faz sentido, né? E eu vou até um pouquinho além. Nas casas aonde talvez o marido é convertido, a esposa não. A esposa é convertida, o marido não. Ricardo, acho que os dois devem tomar. A Bíblia diz que o marido é santificado pela esposa. Exatamente. Quando ela não é crente, ele é. Quando ele é crente, ela não. Então, eu entendo que no dia da ceia, todos que estão na sua casa devem participar dessa ceia. Se tiver um crente lá, realmente crente, naquele dia, lógico que tem que saber, tem que falar, tem que explicar e dizer, olha, nós vamos estar celebrando isso, né? E vamos fazer isso por causa disso. Então, isso é importante
ouvir essas explanações, ler na palavra, para que você saiba dizer o que é que nós estamos fazendo. Viu? Porque quem faz sem entendimento, a Bíblia diz que faz para sua própria condenação. Então, cuidado com isso, queridos. São coisas muito sutis, né? E às vezes as pessoas fazem de qualquer jeito. Ah, não, o pastor falou que pode, faz aí. Não, eu não estou falando isso. Estou falando que deve, desde que se tenha entendimento do que está fazendo e a pessoa faça sabendo que ela está fazendo, e se fizer de um jeito qualquer, faz para sua própria condenação. Estou procurando aqui um texto, mas pode falar. Se alguém quiser falar, pode falar. Pastor, Oi. eu não sei se o senhor lembra, mas o Zé Luiz aceitou Jesus no dia 1º de abril. E dia 14 era a nossa Páscoa, eu já estava na igreja. Aí eu tinha essa dúvida também e levei ele para conversar com o senhor. Aí foi exatamente isso, né, que o senhor falou para ele, explicou o que era a nossa Páscoa e falou para ele sobre a condenação, se ele tinha entendido. Ele falou que entendeu. Então a decisão é sua de tomar. Você seja bem-vindo aqui, né? Mas a decisão é sua. E ele tomou a Páscoa. Amém. Eu creio que ele entendeu, né? O senhor explicou. Foi uma única vez, né? Permitiu que ele tomasse, ele estava lá. Foi um dia de muita emoção, inclusive para ele, porque 13 dias atrás ele era um ateu, né? E hoje eu entendo que é doutrina mesmo esse negócio das outras igrejas não permitirem, porque o Zé Luiz não era batizado, né? E logo em seguida ele se batizou em agosto, foram alguns meses depois, porque foi o primeiro batismo depois que ele entrou. Eu não precisei falar. Então, eu creio que aquela ceia, a explicação, tudo que ele estava vivendo ali foi crucial para ele permanecer na fé, para ele buscar mais e mais e para estar firme como está hoje, né? Então, é um testemunho, inclusive, a esse respeito. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também comi o pãozinho antes. Você? Sim, da Marisa. Muito bom. Então, tá bom, muito bem. Tá bom, mas a Dani já era convertida. A Dani deve ter explicado para ele, para você, né? Com certeza você sabia o que estava acontecendo, né? Sim, ela explicou e eu tomei o vinho. Para mim foi uma coisa até estranha tomar o suco, né, de uva que a igreja dava, porque eu nunca tinha feito isso. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Bacana, muito bom. Muito bom. Quem mais, queridos? Vamos lá. Pastor, então, quando o pastor se refere à condenação, o pastor quer dizer, desculpa, quando se refere a tomar a ceia, não é condenação que o pastor usou? Qual foi o termo que o pastor usou há pouco? Indigno. Para não... Aquele que toma indignamente e bebe para sua própria condenação. Indignamente é quando eu não tenho noção do que eu estou fazendo e estou bebendo. Isso aí, exatamente. Ou tem a ver com aquilo que eu tinha aprendido anteriormente, de tipo assim, eu estava em pecado e eu tenho que ficar refletindo todas as coisas erradas que eu fiz, aí eu peço perdão, aí eu vou lá e tomo a ceia. É nesse contexto ou mesmo simplesmente eu tendo a noção de que por que eu estou tomando a ceia? Obviamente que eu tenho que deixar os meus pecados, mas só que eu sinto que anteriormente era muito enfatizado, na outra religião era muito enfatizado o fato do pecado. Ou seja, o momento da ceia era um momento que a gente tinha que pedir perdão por tudo e por todos, e depois dali é que poderíamos ir tomar a ceia. Como é que funciona na prática, pastor? Por favor, agora fiquei assim com essa dúvida. Então, eu gostaria de
de ter mais entendimento. Na prática, querida, é assim, se você fala para alguém, olha, o que você está tomando é para você examinar-se a si mesmo, ou seja, examinar a tua vida, o que que é. Quando você fala isso para alguém, a pessoa já para pensar, ela já vai refletir, fala, opa, peraí, esse negócio aqui é mais do que eu pensei. Não é só comer um pãozinho e tomar um suquinho. Eu tenho que fazer. E ela aí vai tomar a decisão que ela achar melhor. Se ela fala, poxa, peraí, eu preciso realmente pedir perdão. Senhor, olha, eu quero participar disso e o senhor me perdoa, mas eu gostei desse negócio aqui. Agora, se a pessoa não faz isso, eu vou tomar assim mesmo. Ela vai pagar o preço disso. Ela vai sofrer as consequências de fazer isso. Então, a nós compete alertar, explicar e dizer o que é. E quais as consequências se ela não estiver consciente do que está fazendo. Agora, o resto é com cada um. Aí cada um tem que decidir. Eu já vi gente falando assim, ó, pastor, então eu não vou participar. Amém, tá bom? Está agindo corretamente. É isso aí mesmo. Ok, obrigada, pastor. Amém. Mais alguém, meus amados? Então, na segunda-feira nós vamos falar sobre a crucificação, na terça-feira sobre a ressurreição e na quarta-feira nós vamos fazer a celebração. Amém? Pastor, Diga. posso voltar só naquele assunto de Judas? Pode. O Diego falou uma coisa séria, né? Que foi um peso muito grande para Judas ter a missão de ser o traidor, o propósito de ser o traidor. Contudo, eu entendo, eu também, na minha opinião, ele não foi salvo. Por dois motivos. Ele não se arrependeu verdadeiramente e ele foi antecipadamente escolhido para ser vaso de desonra. Por que ele foi escolhido para ser vaso de desonra? Por que Deus não escolheu Pedro para ser o traidor e escolheu Judas? Porque Deus conhece os corações. Eu creio sinceramente que Judas não tinha um coração temente. Ele estava ali seguindo Jesus, sendo discípulo de Jesus, mas não queria um envolvimento verdadeiro com o mestre. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que por Deus conhecer os corações, é por isso até que a palavra diz, né, que para muitos ele dirá, aparta-te de mim, não te conheço. Porque não adianta estar seguindo, até servindo, mas não amando e adorando em espírito e verdade. Sabe, irmãos, a gente fala uma coisa que é uma expressão que é o evangeliquez que a gente usa, né? Que a gente não pode dar brecha. E a gente não sabe o que é isso, a gente não se dá conta disso. Eu entendo assim, poderia ser qualquer um dos 12. Deus deu livre-arbítrio para eles. Só que Judas já se mostrou que ele não cria em Deus. Aonde foi a porta que ele abriu, que deu ocasião, deu oportunidade ao diabo? Quando ele começou a roubar. Ali ele mostrou que ele não era digno de estar ali no meio dos 12. Então, ele escolheu aquele caminho. Por que os outros não escolheram? Por que ninguém traiu a Jesus? Mas ele já se mostrou antes de acontecer. Então, quando a gente fala, deu brecha, ele abriu a brecha. E na ceia, Jesus disse, Satanás entrou nele.
Satanás não tem o poder de entrar em nós se nós não dermos brecha. Mas quando a brecha se abre, é como Deus dizendo, bom, agora cuida de você, se você que abriu a brecha. Agora trata de fechar. Por que ele intercedeu por Pedro? Porque ele conhecia o coração de Pedro. Ele falou, Pedro, nós vamos fechar essa brecha. Você vai me negar 3 vezes, mas você vai me confessar 3 vezes depois, quando eu perguntar, você me ama, Pedro? Ele vai fechar as 3 portas que ele abriu. Então, meus amados, é muito sério esse negócio, essa expressão que a gente usa de abrir brecha para o diabo. A gente acha que brecha, não, é sério isso. É muito preocupante, é muito perigoso. Por isso que nós temos que vigiar e orar em todo o tempo. Amém? Mais alguém? Amém. Amém. Vamos dormir? Ou vamos orar? Daqui a pouco, meia-noite. Vamos nessa? Então vamos encerrar nossa reunião, meus amados, e vamos nos preparar para orar daqui a pouco, né? Aí eu estou vendo a Andréia, tá aí.